versículo 108. Salmo 119, versículos 107 e 108. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Nestes dois versículos, o salmista, ele deixa transparecer aqui, está vivendo numa aflição muito grande, porque ele diz aqui, estou aflitíssimo. Ele não diz apenas, estou aflito, estou perturbado, estou passando por uma turbulência na minha vida. Ele ora a Deus com o coração contrito e parece que seu coração está despedaçado. E ele diz aqui, estou aflitíssimo. Isto é o primeiro procedimento daquele que confia em Deus e espera em Deus as suas saídas. Aquele que tem convicção que Deus é o Deus da providência. Não só da providência do alimento material, das vestes que nós necessitamos cotidianamente, mas o Deus da providência de tudo que um ser humano precisa, inclusive do consolo e da paz emocional e espiritual. A primeira providência daquele que confia em Deus é recorrer ao seu Deus com sinceridade de coração e falar para Ele como está se sentindo. E esse salmista então diz para o Senhor, aquele que sonda todas as coisas, e ele diz, estou aflitíssimo. Ou seja, estou recorrendo ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, é no Senhor que eu confio, e eu sei que um coração contrito, o Senhor não desprezará, porque a santa palavra de Deus nos assegura que um coração contrito, Deus não desprezará. E ele diz, então ele faz a sua reivindicação. Primeiro, ele coloca diante de Deus o estado que ele está, de forma sincera e transparente. Ele fala, estou aflitíssimo. Não importa aqui qual foi o motivo que levou ele a isso. Se foi erro dele pessoal, se foi circunstância da vida, se alguém lhe causou algum problema. O que importa aqui é a situação real que ele está. E ele fala para Deus, estou aflitíssimo. Mas ele demonstra aqui também ter consciência, e ele sabe no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, o que ele precisa. Então ele pede para Deus e ele fala, vivifica-me, Senhor. Ou seja, me dê vida novamente, me renova o ânimo, fortalece as minhas forças. Este Deus a quem o salmista está orando é o Deus que ressuscita os mortos. E eu quero dizer para os irmãos que o maior milagre não é Deus ressuscitar um corpo físico que morreu. O maior milagre é Deus ressuscitar um espírito morto, um espírito incrédulo, morto pela dureza da incredulidade, um espírito em rebelião contra Deus, que abandonou Deus e agora se sente aflitíssimo pelas consequências de circunstâncias do que aconteceu desde a queda até hoje. Um mundo que jaz no maligno, cujas as decisões que são tomadas no mundo, o curso que o mundo toma, é totalmente em rebelião contra Deus. Então, o maior espírito que tem é quando Deus ressuscita um espírito que está morto em delitos e pecados, passando por juízos e consequências de situações que muitas vezes ele não provocou, muitas vezes não foi o pecado dele, mas o mundo inteiro, a terra inteira entrou em maldição por causa do pecado. Então a pessoa que confia em Deus, ela recorre a Ele. E este que tem poder não só de ressuscitar um corpo humano morto, mas de ressuscitar o espírito humano. O princípio da ressurreição não é o desejo do homem, não é os fardos de uma religião, não é cerimônias religiosas. O princípio da ressurreição é a autoridade de Deus. Se Deus der uma palavra,
aquilo que parece morto na vida da pessoa ressuscita e revive e volta a ser como era, até melhor. O princípio é a autoridade de Deus. E aquele que teme a Deus, ele reconhece essa autoridade de Deus. Então ele busca as saídas e soluções da sua vida neste Deus. E ele pede então para Deus: Senhor, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. E ele ainda demonstra que ele sabe o meio que Deus usa para vivificar, a ferramenta que Deus usa para vivificar, que é a palavra dele revelada. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Outro tipo de consolo eu não quero, porque não é suficiente. Outro tipo de tentativa de me ajudar, eu não quero, porque não é suficiente. Somente o Senhor pode me socorrer dentro do que tenho passado, dentro do que estou passando. E a maneira que o Senhor faz isto é através da sua palavra revelada. Não existe uma outra maneira. Então, note que o salmista, passando por essa situação aflitiva, ele demonstra exatamente conhecer essa realidade, que é Deus quem vivifica o homem, seja o estado que ele estiver. Pode estar destruído, desmontado, morto, Deus o vivifica. Então o salmista ele diz: vivifica-me, Senhor, demonstrando a situação que ele estava. Segundo a tua palavra, ele sabe o caminho, né? Ele demonstra a situação que ele estava quando ele diz: estou aflitíssimo. Ele sabe o que precisa, vivifica-me, Senhor. E ele reconhece que a ferramenta que Deus usa é a palavra de Deus. Um teólogo que nos deixou recentemente, acho que em 2017 ou 2018, chamado Sproul, ele disse certa vez o seguinte: me dê o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Me dê as verdades reveladas pelo próprio Deus nas Escrituras, ou não me dê nada. Imaginação humana, eu tenho as minhas próprias. Então, me dê o Jesus revelado nas Escrituras. E é isso que o salmista está dizendo aqui: vivifica-me, estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É ali o meu socorro. Ali é a consolação que eu preciso. É ali está a vida que eu preciso e toda a transformação. E diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Que oferenda dos meus lábios é este? Mesmo aflitíssimo, ele louva a Deus. Ele louva a Deus, mesmo a confiança dele em Deus e o entendimento racional que Deus é digno de ser louvado, não são coisas que dependem do estado que nós estamos. Não depende de nós. Hoje eu não estou bem para ir louvar a Deus na igreja. Não, mas nós não estamos nessa condição. Nós não estamos nessa condição. Hoje as circunstâncias estão adversas, eu não vou louvar a Deus, nem vou agradecer a Deus por nada. Nós não estamos nessa condição. A condição do ser humano é caído, é queda, é condenação. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E nós louvamos a Deus, porque nós confiamos no Deus da providência. E seja lá o que Deus fizer, Deus é santo, Deus está certo e nós não. Nós não estamos. E aqui ele diz, né? Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Olha só, alguém que diz: estou aflitíssimo. Ele não diz assim: estou aflitíssimo, quero abandonar tudo, vou jogar tudo fora, não vou mais congregar, não vou mais adorar ao Senhor, não vou mais louvá-lo. Ele não diz isso. Ele reconhece o seu estado de aflição, que deveria estar aprofundado, né? Por ele usar essa expressão, aflitíssimo. E ele reconhece o caminho, ele sabe, ele precisa que Deus vivifique algo nele. Me vivifica, Senhor. Renova o meu ânimo, minhas forças, né? Ele sabe de onde vem. E ele sabe a ferramenta que é através das Escrituras. Então, quando estamos aflitos, irmãos, ajoelhemos no nosso quarto, com a Bíblia aberta. Falemos isso para o Senhor: Senhor, estou aflito, me vivifica através da sua palavra. Porque ali que está o consolo, ali que está a direção, ali que está a luz, ali que está a solução para nós, né? E no verso 108 ele diz: aceita, Senhor, a espontânea
espontâneo, voluntariamente, nesta minha situação de que eu me sinto aflitíssimo, espontaneamente eu vou louvar o Senhor, né? Oferenda dos meus lábios é louvor. E olha só, e ensina-me os teus juízos. Aqui são elementos do culto, né? Aceita a oferenda dos meus lábios, né? Como Romanos fala do culto racional, ele fala: apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Por quê? Qual que é o conceito de Deus? No Antigo Testamento, antes de Cristo padecer o sacrifício na cruz, eles tinham que levar um animal para ser morto. Depois que Cristo fez o sacrifício na cruz, né, completou a sua obra redentora, nós oferecemos um corpo vivo para Ele. Nós não vamos ser mortos, mas nós apresentamos um corpo vivo através do nosso louvor, né? Nós poderíamos estar cuidando das nossas atividades pessoais na nossa casa, poderíamos estar trabalhando, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós, como sacrifício vivo, trazemos nosso corpo aqui presente, né? Para louvarmos a Deus E o culto racional, Romanos 2 fala, né? O culto racional, onde eu vou entender a instrução de Deus. E aqui é o que o salmista fala: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, o meu sacrifício pessoal, né? De louvor ao Senhor, e ensina-me os teus juízos. Bem, esse é o momento de confissão, né? Os irmãos terão a oportunidade